nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. No estudo de hoje, nós vamos, meus irmãos, mergulhar no capítulo 2 da carta de São Paulo a Tito, onde o Espírito Santo nos mostra como um verdadeiro cristão ele deve viver, seja jovem, adulto, idoso, homem, mulher ou servidor de Deus. E se você ama aprender a palavra, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque isso, meu irmão e minha irmã, ajuda muito esse conteúdo aqui a alcançar mais pessoas e fortalece essa comunidade de fé. Vamos lá? O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim, também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Exorta igualmente os moços a serem morigerados e mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade na doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo a dizer de nós mal algum. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores e atentos em agradar-lhes. Em lugar de reclamar deles e defraudá-los, procurem em tudo testemunhar-lhes incondicional fidelidade, para que por todos seja respeitada a doutrina de Deus, nosso Salvador. Manifestou-se, com efeito, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar, pregar e defender com toda a autoridade, e que ninguém te menospreze. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, Paulo mostra a Tito que a fé verdadeira, ela transforma o comportamento. Aos mais velhos, a palavra, ela pede sobriedade, respeito e firmeza. Às mulheres maduras, pede que sejam exemplo, prudentes, sábias, boas esposas, boas orientadoras das mais jovens. E às jovens, a palavra pede amor, pureza, equilíbrio, responsabilidade dentro da vida que Deus lhes confiou. É como se Paulo ele estivesse dizendo:
O mundo pode viver de qualquer jeito, mas quem é de Cristo vive de modo que o Evangelho seja visto e não apenas ouvido. Por isso, meu irmão e minha irmã, pergunte-se agora: o meu comportamento, ele glorifica a Deus ou ele confunde quem me vê? Se alguém me imitasse, se tornaria um cristão melhor? Maturidade espiritual, meus irmãos, não é sobre idade, é sobre transformação real. Paulo agora, ele foca nos jovens que devem buscar domínio próprio, algo raro na juventude, mas poderoso quando cultivado no Espírito Santo. Depois, Paulo, ele se dirige aos líderes que devem ser exemplo, boa doutrina, pureza no ensino, palavras sólidas, boa consciência diante dos que observam. E ele fala ainda dos servos, pedindo fidelidade, honestidade e respeito. O resumo é: onde você estiver, viva, meu irmão e minha irmã, de forma que Cristo ele seja honrado. Por isso que no trabalho, em casa, na escola, na rua, no comércio, o cristão, meus irmãos, ele é observado. As pessoas, elas avaliam Cristo pelo nosso comportamento. E a pergunta é: estou representando Jesus com fidelidade? Este é o coração do capítulo. Paulo, ele diz que a graça de Deus se manifestou para todos, não só para alguns. E essa graça, ela não apenas nos salva, mas também nos educa, nos treina, nos molda. Ela, meus irmãos, nos ensina a dizer não ao pecado, viver com sobriedade, sermos justos, sermos piedosos, esperar com alegria a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça não é uma desculpa para viver errado. A graça é o poder para viver certo. E Paulo, meus irmãos, ele reforça que nós somos um povo muito amado, zeloso nas obras, nas boas obras de Deus. Por isso que viver pela graça é viver transformado, meus irmãos. E se a graça chegou até você, ela deve transparecer no jeito de falar, no jeito de reagir, no jeito de amar, no jeito de servir. A graça, ela não é invisível, a graça de Deus. Ela brilha na vida de quem a recebeu. Meu irmão e minha irmã, que capítulo poderoso! Tito, capítulo 2, nos lembrou que o Evangelho precisa ser visto em nossas atitudes, não só ouvido pelos nossos lábios, e que a graça de Deus transforme cada área da nossa vida. Amém? E se esse estudo tocou o seu coração, meu irmão e minha irmã, eu peço com carinho que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like, porque isso ajuda demais a palavra de Deus a alcançar muito mais pessoas. E se quiser continuar estudando comigo, já te espero no próximo capítulo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.